Livro das Cartas Gerais ao livro dos Hebreus, no capítulo 12, verso 1 a 3, faremos essa leitura mesmo assentados. Hebreus, capítulo 12, verso 1 a 3. Leiamos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra no trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis desmaiando em vossa alma. Que o Senhor abençoe a tua palavra lida. Neste mundo a qual estamos vivendo, nós temos muitos referenciais, muitos padrões, muitas normas a ser seguida, somos continuamente imposto a nós novas regras, novas diretrizes, novas leis. Muitas vezes temos que rever alguns dos nossos conceitos, mas o modelo, o nosso padrão de fé não deve ser mudado. O nosso modelo sempre vai ser Cristo. A igreja pode mudar, a doutrina da igreja pode ser até alterada em algumas circunstâncias, mas o modelo de Cristo jamais vai ser alterado. Porque Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso modelo para seguirmos. Porque Ele mesmo, sendo Deus, se encarnou na forma humana. Um dos atos da sua humilhação é se tornar criatura, padecer das nossas enfermidades, das nossas dores, passar pelo jugo da cruz, ser inquirido pelos que o acusavam de forma indevida, blasfemando contra ele, lançando sobre ele injúrias, mas ele suportou. Ele foi para o seu alvo, que era a cruz. A carreira que estava proposta para Jesus, ele cumpriu. E você e eu, temos cumprido a nossa carreira? Temos sido modelos para os demais? Os irmãos do início da igreja, eles receberam essa característica. E é nos dada até hoje, cristãos, aqueles que parecem com Cristo. Será que eu reflito a Cristo? Será que eu me espelho em Cristo e as pessoas, ao olharem para mim, elas veem em mim as características de Cristo? É sobre isso que estaremos tratando nesse texto. O livro de Hebreus, ele é uma instrução àquele povo que estava volta e meia questionando se verdadeiramente Jesus era o Cristo. Por isso, quando você retornar alguns capítulos anteriores, o autor aos Hebreus sempre vai fazer uma junção com o que era no Velho Testamento, com agora, após a morte de Cristo, e ele inicia a sua carta falando que Deus outrora havia falado através dos profetas, através dos apóstolos, e agora fala através do próprio Cristo. Deus mesmo se revelou ao homem, e Cristo se manifestou, e as pessoas ainda estavam esperando o Messias. E aí, em alguns textos aí traduzidos da nossa Bíblia, vem fazer menção do sumo sacerdote, da lei levítica, da aliança abraânica, vem falando sobre os rituais que o povo judeu continuava fazendo, mesmo se dizendo cristãos, e o autor aos Hebreus chama a atenção sobre isso. Por isso que ele inicia dizendo assim: portanto,
também nós, no caso, aqueles que estavam recebendo essa carta, eu e você, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? O capítulo 11, a qual ele vai enumerando os primeiros heróis, os patriarcas, os heróis da fé que são citados aqui nome por nome, desde o Éden até os dias de Jesus. Será que seu nome estaria inserido nessa lista, como padrão de fé, como aquele que viveu uma vida pregando o Evangelho do Senhor? Temos o exemplo de Noé, que 50 anos ali, esperando o dilúvio, ele manteve firme, construindo a sua arca, confiando na promessa que Deus tinha dado a ele, a profecia que se cumpriria, que viria o dilúvio. Será que às vezes nós não titubeamos nas nossas percepções, nas nossas desejos, e achamos que Deus está tardando em nos dar a resposta? Está tardando a sua vinda? Jesus não vai voltar mais? É isso que muitos têm pregado. Mas esses que estão inseridos aqui como chamados heróis da fé, eles se mantiveram firmes, mesmo que os outros ficaram pelo caminho, como aqueles que estavam caminhando para Canaã, poucos ali chegaram. Quantos que esperaram essas profecias se cumprir e negligenciaram e deixaram de lá? Está tardia a volta de Cristo. Vou viver minha vida, vou viver meus prazeres, vou voltar para o Egito, vou comer as iguarias do rei. Quantos que foram levados cativo para a Babilônia e não ansiaram voltar para o templo novamente? Esses heróis da fé venceram isso, e eles estão olhando para nós, porque existe uma atitude que temos que fazer para sermos modelo como Cristo foi. A primeira atitude é desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tesnamente nos assedia. Muitas vezes nós queremos ser modelo, mas carregamos o peso do pecado. Temos, às vezes, atitudes que não é modelo para os demais. Temos, às vezes, atitudes que não é digna daqueles que são chamados segundo o propósito para o qual Jesus Cristo morreu por nós. Cantamos aqui a guria mesmo, que Jesus é o nosso amigo, Ele é o nosso Salvador, Ele deu a vida por mim, por você, eu tenho a vida eterna. Mas se nós temos pecado sobre a nossa vida, se estamos amarrados a este pecado, estamos presos a ele, como que seremos amigos de Cristo? Como que poderemos ter comunhão com Ele? Como que poderemos mostrar para os outros que Jesus Cristo fez em nós? É necessário que deixamos o pecado. O pecado aqui traduzido, ele fala que é um peso. E o peso nos faz ficar cansado. E essa canseira não vai nos enfadar. E muitas vezes o pecado nos impede de estar na igreja. Porque ele nos cansa, ele nos entristece, ele deforma a nossa natureza. Porque o salmista diz: enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos. Eu gemia, eu sofria. E ele pede que seja restaurada a alegria da salvação. Ele pede que ele volte a ter alegria na presença do Senhor. Então é necessário que deixamos de lado o pecado. É necessário que, para sermos modelo, é necessário que tenhamos essas atitudes. E aí vem uma ação positiva. No mesmo verso, no capítulo 1, um verbo que diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Será que para que você foi chamado? Muitas vezes passamos anos após anos frequentando as nossas igrejas, nosso templo, não perdemos nenhum trabalho, mas será que é só para isso que fomos chamados? Para se fazer presente aos cultos da nossa igreja? Nos trabalhos das nossas sociedades internas?
quando teremos agora no meado do ano, já iniciou-se a Olimpíada, as pessoas se preparam de 4 em 4 anos para participar de alguns instantes, alguns minutos, e talvez por uma falha, por um deslize, por alguns centímetros, alguns décimos de segundo, ela perde a sua medalha, ela perde o seu ponto, ela perde aquilo que ela foi lá almejar. E se nós não largarmos o nosso pecado e não corrermos a carreira que está proposta, também perderemos aquilo que foi proposto para nós. Passaremos uma vida, talvez, medíocre, sem propósito, sem alegria, sem disposição de servir. E muitas vezes temos deixado isso de lado, porque isso é com perseverança. Temos que perseverar, uma das nossas doutrinas, perseverança dos santos. Se eu não sou santo, como que eu vou perseverar? Para ser santo, eu não posso ter pecado, não posso viver uma vida de pecado. E a carreira, ela é progressiva. Hoje você anda alguns quilômetros, amanhã um pouco mais. Na nossa carreira profissional, cada dia você vai aprendendo algo mais e vai crescendo e vai se exercitando. Na nossa vida de fé é a mesma coisa. Eu não posso ser batizado, ser recebido na igreja e passar 30, 40 anos comendo papinha. Eu preciso alimentar de algo mais sólido, eu preciso exercitar essa carreira de forma prática, que é sair das 4 paredes e ir para esse mundo anunciar o Evangelho. E foi postado aí diante dos nossos grupos, se você não é missionário, alguma coisa está errada com o seu chamado. Se você não prega a palavra de Deus, alguma coisa está errada com o seu chamado. É necessário que pregamos o Evangelho, que cumpramos a nossa carreira, porque senão seremos mero espectadores. Nós não estamos cumprindo a nossa carreira. Estamos vendo os outros progredir. Estamos vendo os outros alcançar novos níveis de espiritualidade, de conhecimento da palavra de Deus, de intimidade, de santidade, de ação missionária, de ação evangelística. E muitas vezes a gente até tem como diria, um ciúme ou uma inveja. Poxa, eu queria ser como aquela pessoa, eu queria pregar como aquela pessoa, eu queria tocar como aquela pessoa. Mas por que não fazemos isso? Quantas pessoas estão aí perdidas? Quantos folhetos eu poderia ter entregue? Quantas vezes nessa pandemia eu tive um tempo ocioso que eu poderia mandar uma mensagem para alguém de esperança, de convicção de fé, de pessoas que estavam enlutadas e eu poderia levar uma palavra de paz para essa pessoa. Isso é o propósito da nossa carreira, é anunciar o Evangelho a todo tempo e em todo lugar. Qual é a carreira que você tem seguido? As pessoas têm se espelhado em você? Você tem cumprido o seu propósito para o qual você foi chamado? Por isso é necessário que cumpramos também o verso 2, que ele nos diz que temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Ele foi o principal exemplo, ele é o principal modelo, ele é a forma que temos que seguir, ele é o referencial, mesmo sendo Filho de Deus. Ele suportou tudo isso. A Bíblia nos relata que desde a infância ele dizia, e ele disse, relatado nos evangelhos, que cabe a mim cumprir a vontade do meu Pai. Fez os milagres para testificar que ele era o Filho de Deus. Ele citou o Velho Testamento, ele citou a lei de Moisés. Ele, sendo o Filho de Deus, ele conheceu a Moisés. Ele viu Moisés nascer, ele viu a lei sendo promulgada, mas na sua infância ele estava no templo, aprendendo as sagradas letras.
e ali com os mestres debatendo a palavra. Será que os nossos filhos são exemplos de fé, de modelo? Eles olham firmemente para o autor e consumador da sua fé? Para nós mais experimentados na palavra, será que temos essa convicção de só confiar no Senhor? De só depositar nele a sua esperança? Hoje eu estava ali, antes de vir para a igreja, mostrando para minha esposa. Tem muita gente que gosta do frio, né? Usar um casaco, usar um cachecol, uma lã. Mas algumas pessoas não estavam preparadas para isso. E várias lavouras de café, de soja, de milho, algumas frutas se perderam com isso. Porque a confiança deles estava no clima, estava na chuva, no tempo, mas veio uma geada e queimou tudo. Se perdeu toda a lavoura produzida, principalmente ali na região de Patrocínio e o interior do Paraná. Porque a pessoa estava confiando na terra, nas condições climáticas. E a sua fé está depositada em quê? O texto diz e continua, parte B do verso 2, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Muitos cristãos se adentram, se associam a denominações, a religião, atrás de benefícios próprios, atrás de receber algo para a sua vida, neste mundo, mas não estão dispostos a sofrer por Cristo, a perder aquilo tudo que Ele tem de bom. Talvez a sua vida, talvez o seu emprego, talvez o seu cônjuge, talvez o seu filho, talvez até tudo que você confia que hoje é, talvez assim, não, jamais vai acontecer isso. Quem pensou que um dia a sua igreja estaria fechada e você não poderia adentrar ela? Já passou isso pela sua cabeça? Você saberia hoje de cor a palavra de Deus se ela for tirada de você? A sua confiança continuará? Como autor de um dos hinos bem cantado nessa igreja, se tudo se acabar e o fim chegar, enfim reinaremos. Você tem essa convicção plena de dizer que mesmo que falte tudo, tudo no seu lar, tudo, você ainda vai ter fé no Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo era onisciente, onipotente, e Ele sabia o que iria passar por Ele, e Ele mesmo lá no Getsêmani orou ao Pai, Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade. E Ele cumpriu a sua carreira, que era a cruz. Ele impediu Pedro de desembainhar a espada e matar aqueles que estavam aí, indo ao encontro dele. Ele rejeitou as propostas do diabo ali na tentação do deserto, porque ele saberia que ele teria que ir para a cruz. Quantos cristãos que não estão dispostos a ser modelo, mas confia que Cristo vai resolver os seus problemas, mas não querem pagar o preço. Se Cristo sofreu na cruz, imagine eu e você. Quando olhamos os heróis da fé, os mártires da primeira igreja, pelo menos eu me sinto, como diz Paulo, o pior dos pecadores. Não ser digno de chamar, talvez até de cristão. Porque você vê o seu filho sendo tragado por animais e você negar a sua fé. Será que estamos dispostos a isso? Confiscar toda a sua renda, a sua casa, botar fogo no seu templo, na sua casa,
Será que estamos dispostos a isso, para ser modelos de fé? Por isso o verso 3 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis, desmaiando na vossa alma. Jesus Cristo foi para a cruz, para morrer por mim e por você. E muitos daqueles, inclusive aquele centurião, aquele soldado que estava ali crucificando o próprio Cristo, quando ele diz que estava consumada a sua obra, ele declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Nós precisamos olhar para isso, olhar para esses exemplos que foram citados anteriormente no capítulo 11, e olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, porque todos esses heróis da fé morreram na expectativa da morte, da vinda de Cristo, mas eles não viram Jesus Cristo morrer, eles não viram Jesus Cristo ser ressurreto, mas eu e você temos essa convicção através da palavra de Deus, que o Messias já veio, promulgou o seu evangelho, anunciou a sua morte, foi para a cruz, morreu e ressuscitou. É isso que nós temos que anunciar, é nisso que temos que ter essa convicção, porque Ele suportou isso por nós, os pecadores. Se Cristo foi modelo de referencial, de padrão, de cumprir a própria lei que Ele mesmo promulgou nos corações do homem, Ele testificou com o seu sangue ali na cruz, cumprindo as profecias que estavam sendo estabelecidas, quanto mais a mim e você. Por isso precisamos colocar isso em prática. A partir do verso 4 diz assim: ora, a vossa luta não é contra o pecado, ainda que não tendes resistido até o sangue. Você já resistiu até sofrer dano de sangue pela sua fé? Será que estamos firmes o suficiente para chegar a este ponto? Verso 5 diz assim: e estais esquecido da exortação, de como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaei quanto por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Se você e eu não somos modelo para os cristãos, para aqueles que ainda também não conhecem a Cristo, Cristo vai ter que te corrigir. Deus vai ter que te moldar. Porque sem você ser modelo de Cristo, parecido com Cristo, nós não estaremos no reino dos céus. Nós não poderemos assentar na destra do nosso Deus. Porque no verso 7 ele diz: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho não há que o pai não corrige? Eu creio que você já foi corrigido pelo seu pai. E um dos exemplos que muitos dos nossos pais falam para nós, e a minha mãe e meu pai dizia: alguma vez eu fiz isso? Alguma vez eu falei isso? Será que os nossos filhos podem dizer isso de nós também? Porque o pai corrige o filho porque ele o ama, e ele é exemplo. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então precisamos estar atento a isso. Se nós não somos modelo de cristão, então nós não somos filhos de Deus. E se nós não somos filhos de Deus, somos considerados como bastardos, sem pai, sem exemplo, sem referência, sem perdão e sem correção. Por isso que ele continua no verso 12 dizendo: por isso restabeleci
as mãos descaídas e os joelhos tropegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Que nós possamos ter essa reflexão. Será que eu estou andando na carreira que me foi proposta, ou estou titubeando? Estou caindo? Estou tropeçando? Estou vacilando? Isso aqui é uma petição, é uma necessidade que temos que fazer. Por isso o verso 14 continua dizendo assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe por meio dela, muitos sejam contaminados, nem que haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, a qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Muitas vezes nós temos atitudes que é considerada como remorso. Remorso é algo que você fica ali no seu coração remoendo, tendo uma reserva, tendo às vezes um constrangimento, mas não o arrependimento. É necessário que tenhamos uma atitude de convicção da nossa fé, porque sem o modelo de Cristo na nossa vida, o modelo de arrependimento, o modelo de fé, o modelo de exortação, o modelo de santificação, será impossível agradar a Deus. E eu concluo a partir do verso 21 a 24, que diz assim: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, à igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos, aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores a qual que fala o próprio Abel. Então a palavra de Deus se cumpre no próprio Cristo, que foi o nosso mediador, o único que poderia morrer por mim e por você. O sumo sacerdote no Velho Testamento, ele tinha a oportunidade de uma vez por ano se adentrar ao Santo dos Santos. Hoje eu e você temos livre acesso ao Pai e podemos rogar continuamente pela nossa vida. Podemos pedir que Deus nos molde, nos transforme, nos faça uma nova criatura. O exemplo de Nicodemos, que era um dos principais da sinagoga, que ainda não tinha entendido o propósito de Jesus Cristo. E ele começa a indagar Jesus. Muitas vezes é assim como nós hoje. 30, 40, 50 anos de carreira cristã, e ainda não entendemos para que fomos chamados. Qual o seu propósito nessa vida? Por isso você precisa confiar em Jesus Cristo, porque é o nosso único modelo a ser seguido. Porque todos esses heróis da fé pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Por isso era necessário que Jesus viesse ao mundo para ser o modelo, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Ele foi imolado pelo próprio Deus, porque em Isaías 53, Deus disse: agradou a moê-lo, espremer, amassar, apertar, literalmente, crucificar Jesus ali na cruz. Porque Jesus Cristo não pediu para sair da cruz. Ele pediu que não passasse por ele a ira de Deus.
Será que você poderia morrer por você mesmo? Eu poderia tentar dar a minha vida pela minha família, mas eu não posso os salvar. Eu posso até mostrar um modelo de fé para os meus filhos e para minha esposa, mas salvá-los eu não posso. Por isso que Jesus Cristo é o modelo a ser seguido. É um modelo que eu tenho que confiar. É a matriz única para ser seguida. E você pode responder no seu coração: você está nos moldes de Cristo ou nos moldes do mundo? Se hoje for tirada uma foto sua, qual vai ser a revelação? Se você se olhar no espelho e começar a escrever as suas características de cristão, quantas características você poderá enumerá-la? Por isso que o livro de Hebreus continua sendo pregado até os dias de hoje. Serviu para aquele povo ali no primeiro século e continua servindo para nós. Vamos estar orando e você possa pedir a Deus: Senhor, me molde. Como o título proposto aqui na nossa tradução, devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Oremos.